Essa produção em vídeo, apresentado no curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Araripina, tem como objetivo elencar o tema Rejeitos perigosos, agrotóxicos, mineração e áreas contaminadas. Trabalho este é apresentado como um dos pré-requisitos para a obtenção de pontuação na disciplina de Direito Ambiental, pela professora Maria Germana Lacerda Silva. O que são rejeitos perigosos e quais são e como fazer a gestão adequada dos mesmos? Os rejeitos perigosos são aqueles que apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, que é uma lei 12.305 de 2010. Esses rejeitos perigosos podem ser inflamatórios, corrosivos, reativos, tóxicos, patológicos, cancerígenos, teratogênicos, que são agentes que pode ser um agente ou um fator ambiental que provoca anomalias no feto, que é uma deformação no feto, como também podem ser agentes mutagênicos, como exemplo bem famoso aqui no Brasil, o Césio 137, que aconteceu na cidade de Goiânia, e foi um dos maiores acidentes da história do Brasil. Nesse sentido, a adequada gestão dos resíduos visa prevenir ou mitigar os impactos ambientais que eles podem gerar, como exemplo, contaminação do solo, da água, do ar e demais danos à saúde dos seres em geral. Portanto, nesse contexto, é imprescindível que sejam adotadas ações de controle na geração e transporte até a destinação final desses resíduos. Algumas ações importantes de prevenção podem ser treinamento de pessoal para o correto manuseio, dispor de local adequado para estanque, identificação e armazenamento, possuir kits emergenciais de primeiros socorros e de emergência ambiental também em locais estratégicos, qualificar os fornecedores sobre os requisitos para o transporte deles e prover uma destinação final adequada para esses rejeitos. Sobre o processo de classificação dos rejeitos perigosos, há uma necessidade de um laudo de um profissional habilitado, um laudo técnico, e ali ele vai constatar a origem, a descrição e o processo de segregação e seus critérios próprios, na escolha de parâmetros analisados. Então, encontraremos esses produtos na parte A e B da BNT 10004 de 2004. Porém, os resíduos que não estejam nesse documento, mas mostrem características inflamatórias, corrosivas, reativas ou mesmo patogênicas, será considerado perigoso. A gente tem como exemplo de resíduos perigosos os agrotóxicos e suas embalagens ou derivados. E aí todos os produtos que a embalagem não possam ser reaproveitadas, e que mostre algum perigo à natureza e ao ser humano. Temos como exemplo pilhas, baterias, os materiais hospitalares, latas de tintas que são inflamáveis, as fraldas que são patogênicas, e é isso. Minha parte ficou com logística reversa, que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. O ciclo de vida dos produtos é considerado desde a extração da matéria-prima até o pós-consumo, também chamado de análise de berço ao túmulo. Esse assunto ganhou notoriedade devido ao possível esgotamento dos recursos naturais. Então as pessoas tomaram
uma certa consciência ambiental, e isso pode gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos. Os ambientais se dá pelo prolongamento da vida útil do produto, e social, pela qualidade de vida das pessoas e geração de empregos subsidiada pela logística reversa. Também na área da economia pode ser extraído novos clientes com a política verde através do marketing verde, diminuindo os custos gerados na produção da empresa e a possível negociação de créditos no mercado de carbono. A gente vai falar um pouco agora sobre os agrotóxicos, qual seja o seu conceito, seu uso e as tipologias nas quais são divididos. Bora lá! Os agrotóxicos podem ser definidos como compostos químicos que são utilizados para controlar e destruir insetos, doenças ou plantas daninhas. E dessa forma, os agrotóxicos eles alteram a composição da flora e da fauna. No entanto, seu principal objetivo é evitar doenças, insetos ou plantas daninhas, como eu havia falado anteriormente, que prejudicam a plantação. E nesse sentido, vale a pena salientar que a falta de conhecimento e preparo pelos usuários para a gestão desses agrotóxicos pode causar um mau uso, e pode acarretar doenças, alto nível de contaminação dos alimentos e o excesso de quantidade permitido pode causar danos irreparáveis ao solo e à saúde humana. Enfim, os tipos de agrotóxicos são os inseticidas, os fungicidas e os herbicidas. Os inseticidas são destinados ao controle de insetos, ácaros, nematóides e moluscos. Já os fungicidas são utilizados no controle de doenças causadas por fungos, bactérias e vírus. Já os herbicidas, eles são destinados ao controle de plantas daninhas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os resíduos de agrotóxicos. E esses podem ser encontrados tanto nos vegetais quanto no solo. E é basicamente a concentração elevada ou não de agrotóxicos que, ao serem aplicados nas lavouras, por exemplo, permanecem nos alimentos e no meio ambiente, como eu havia dito. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ingerir resíduos agrotóxicos pode estar relacionado com o desenvolvimento de diversas doenças, como câncer, distúrbios endócrinos e neurológicos, e podem manifestar-se a curto ou a longo prazo. E o limite máximo de resíduos permitidos em alimentos, LMR, é regulamentada pela Lei nº 7.802, de julho de 1989. E esse refere-se à quantidade permitida de agrotóxicos nos alimentos desde a sua produção até o consumo. Falando um pouco agora sobre a legislação ambiental brasileira. Temos atualmente no Brasil a Lei nº 7.802 de 1989, que ela regulamenta a utilização dos agrotóxicos no país. Ela regulamenta o desenvolvimento, a produção, a venda e o uso desses agrotóxicos no país. Só que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de número 6.299 de 2002, que flexibiliza, a utilização dos agrotóxicos e torna proibida substâncias que apresentam grandes riscos à sociedade brasileira. Temos algumas instituições que são contrárias a esse projeto de lei, como a Anvisa e a Fundação Oswaldo Cruz, bem como também o Departamento de Vigilância Sanitária. Bom, adentrando agora sobre a regulação e a fiscalização do uso dos agrotóxicos, temos que o IBAMA ele tem o papel de fiscalizar as atividades de produção industrial dos agrotóxicos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também tem esse papel de fiscalização do uso desses agrotóxicos. No caso, ambos os institutos fazem uma avaliação toxicológica para a proteção da população brasileira. Quando o Estado ele não cumpre essas metas de fiscalização, por qualquer motivo que seja, o Ministério Público ele pode intervir pode vedar, né, o uso do agrotóxico se encontrar alguma irregularidade, e a legislação ela estabelece o prazo de 120 dias para que seja liberado um novo agrotóxico para uso. Sobre os agrotóxicos na agricultura, os agrotóxicos eles são bastante utilizados nas produções agrícolas, especialmente na monocultura. Por quê? Isso acontece porque, ao plantar uma única espécie, propicia condições favoráveis para a existência de pragas e doenças. Porém, é válido ressaltar que o uso de agrotóxicos também ocorre em produções de menor escala, visto que há necessidade de utilizar os defensivos agrícolas visando a quebra do ciclo das pragas e diminuir os riscos de danos à plantação para garantir o aumento da produtividade. Contudo, o uso excessivo incorreto de agrotóxicos pode causar sérios danos ao meio ambiente, como a contaminação do solo, do lençol freático, dos produtos cultivados e, consequentemente, provocar danos à saúde humana. E as produções agrícolas campeãs no uso de agrotóxicos foram, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, a Sindiveg, em 2017, são 4. A soja, a cana-de-açúcar, o milho e o algodão. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre os agrotóxicos no Brasil, o Brasil ele é considerado o campeão mundial em consumo de agrotóxicos. Segundo o dossiê publicado pela Abrasco, em conjunto com o Ministério da Saúde, cerca de 64% dos alimentos no Brasil eles são contaminados por agrotóxicos. Essa contaminação é tão grande que entre 2007 e 2012, cerca de 34.147 intoxicações ocorreram devido à presença de agrotóxicos nos alimentos. E em 2014, a indústria de agrotóxicos no Brasil ela faturou 12 bilhões de dólares, que na época a cotação em dezembro de 2014 estava de 2,67 dólares, que dava 32 bilhões de dólares de lucro, de 32 bilhões de reais de lucro. E no Brasil cerca de 504 tipos de agrotóxicos eles são permitidos. E de 30% desses 504 não são permitidos na Europa, são proibidos. Como também, comparando a Europa, ainda no caso do Brasil, a contaminação de água por agrotóxicos é cerca de 5.000 vezes maior do que a permitida na Europa. Dando continuidade ao assunto, nós iremos falar agora sobre mineração. Que a mineração, o que é mineração? Ela abrange todos os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Pode incluir-se a exploração de petróleo, gás natural e até de água. A mineração é indispensável para a manutenção do nível de vida e avanço das sociedades modernas. A atividade de mineração é altamente complexa e, em razão disso, ela é regida por um conjunto de normas específicas e peculiaridades. Nesse sentido, além de legislação mineral específica, os agentes do setor devem observar, entre outros, uma série de normas ambientais, trabalhistas, tributárias e que impacta substancialmente o desenvolvimento da atividade econômica e do cotidiano de diversos agentes do setor. Para a proteção do bem de uso comum e garantia de uma vida saudável, o direito ambiental utilizou-se de uma série de princípios
expresso tanto na Constituição Federal Brasileira quanto na Política Nacional do Meio Ambiente. Agora eu irei falar sobre alguns desses princípios que estão previstos do direito ambiental, sendo eles princípio do acesso justo, democrático aos recursos naturais, princípio da prevenção e precaução, princípio da reparação, princípio da qualidade, princípio da participação popular, da publicidade ou da informação e princípio da ordem econômica e desenvolvimento sustentável. Bom, agora falando um pouco sobre o Plano Nacional de Mineração. Esse plano ele foi lançado em 2011 pelo ministro de Minas e Energia e ele foi chamado de Plano Nacional de Mineração 2030. Esse plano ele tinha como a principal ideia nortear os donos de mineração, as mineradoras, o segmento, o setor, a seguir um padrão de trabalho. E com isso, foi-se criado esse Plano Nacional de Mineração. O atual Código de Mineração ele é de 1967, na verdade. Então, nota-se que já tem uma certa escassez, uma certa defasagem, na verdade, desse plano. E por isso, estão buscando novas diretrizes para um novo plano de mineração. Já existe um projeto de lei que tramita na Câmara desde 2013. E esse projeto de lei ele visa uma flexibilização e capacitação para que as minerações também, as mineradoras, elas trabalhem dentro de um padrão e que trabalhem de forma correta, de acordo com aquilo que o ambiente também precisa para não ser devastado. Nesta ocasião, irei explanar um pouco sobre as áreas contaminadas e, inicialmente, quero trazer um conceito diferente do que está exposto no slide para que possamos abranger mais a nosso conhecimento, né? Então, as áreas contaminadas, elas são locais ou regiões que concentram substâncias químicas ou resíduos que são introduzidos pelo homem, né? Que mesmo acidentalmente ou que ocorra de forma natural, e que elas causam ou podem causar futuramente dano à saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens protegidos, né? O gerenciamento dessas áreas contaminadas é possível gerenciar ela para minimizar os impactos desses poluentes, né? Dessas substâncias ou resíduos. E a solução ambiental ela é regulada pela resolução do CONAMA número 420 de 2009. Esse gerenciamento ele é realizado para abranger um conjunto de técnicas e metodologias que permitam avaliar as características dessas áreas e impactos que são sofridos, né? Para que com isso seja possível determinar as soluções ambientais mais adequadas para o caso concreto, né? Para quando aconteça essa área contaminada, que ocorra acidentalmente ou de forma natural, mas que esse órgão, né, através dessa resolução, a 420 de 2009, dê a melhor solução possível e mais eficaz em um curto espaço de tempo para se produzir essa retomada do meio ambiente, né? E de forma também mais sustentável, né? Tendo assim como principal importância o gerenciamento das áreas contaminadas, minimizar os riscos de poluição a que já aconteceu, como também futuras, com as soluções ambientais mais corretas encontradas no momento. Na sequência, darei continuidade ao assunto, abordando as áreas contaminadas. Uma área contaminada ela pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural.
Na área, os poluentes ou contaminantes, eles podem concentrar-se em superfícies nos diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas, ou de forma geral nas zonas não saturadas e saturadas, além de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos, nas estruturas de construções. Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, propagando-se por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e a superfície, alterando suas características naturais de qualidade, determinando impactos negativos e ou riscos sobre os bens a proteger, localizados nas próprias áreas ou nos seus arredores. Então, pessoal, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, são considerados bens a proteger a saúde e o bem-estar da população, fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, os integrantes de proteção à natureza, à paisagem, a ordenação territorial e planejamento regional e urbano e a segurança da ordem pública. E assim encerramos o nosso trabalho. Obrigado.